E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E esse queijo vegetal é possível que ele tenha ou não amido na sua composição. Isso daí quem vai dizer é você. Mas o importante é você perceber qual é o ponto do amido, por que a gente usa amido num queijo vegetal. Eu vou mostrar aqui a diferença de dois queijos vegetais, que um foi utilizado amido, o outro não, para evidenciar um pouco mais essa diferença aí. O interessante é a gente perceber que esses amidos, num primeiro momento, eles são utilizados como espessantes, ou seja, a gente tem uma mistura que ao adicionar o amido e ele ser ativado, ele vai deixar essa mistura um pouco mais espessa. Esse aqui é o grande ponto. Então, isso quer dizer que ao fazer um queijo vegetal e se utilizar de amido, quer dizer que a gente vai dar uma característica diferente para esse queijo vegetal. Característica essa que a gente não conseguiria sem o uso do amido. Isso aqui é o mais interessante, portanto, a partir daí, você já começa a perceber que é possível você fazer diferentes queijos vegetais, que vão ter características diferentes se você usar o amido ou deixar de usar. Esse aqui é o grande ponto. Só um parênteses aqui, porque tem gente que não quer nem ouvir falar de queijo vegetal com amido. Tudo bem, não quiser, não faz. Mas quando a gente trabalha em casa fazendo um queijo vegetal, é possível a gente usar uma quantidade menor do que esses exemplares que tem no mercado. Esse é o principal ponto para você entender aqui. Porque quando você vai no supermercado e vê um queijo vegetal que tem amido, de fato, a quantidade de amido ali é muito grande. Ele é praticamente o terceiro ou o segundo ingrediente de maior quantidade num queijo vegetal. Aí é uma outra história. Esse daqui, por exemplo, é um tipo mussarela que eu fiz, uma mussarela de bolinha. Olha só como fica maleável, E isso daqui ficou pronto muito rápido, justamente porque teve o amido para dar uma certa elasticidade. Tem também um geleificante aqui, para que ela pudesse então ser feita praticamente da noite para o dia, mas olha só, a gente consegue perceber essa maciez que ela tem aqui e foi parte da característica dela está sendo entregue pelo amido, mas o amido não é o principal ingrediente que está aqui. A base disso daqui, por exemplo, foi um iogurte natural. Então usei o iogurte natural, ele está aqui como o ingrediente de maior quantidade, ao lado de água, ao lado de castanha de caju. O amido ele está vindo depois de tudo isso daí. E foi pouca coisa que foi utilizado de amido aqui, muito mais para dar essa elasticidade e ter, e ficar mais macio, assim. Agora, com isso, é importante a gente perceber que podemos então ter uma carga menor de amido no queijo vegetal que a gente faz em casa quando comparado com esses exemplares do mercado. No mercado, por exemplo, dificilmente a gente vai ver algum com agar-agar, com capa carragena, ou seja, com geleificantes. Eles normalmente usam o próprio amido como um espessante e um geleificante também, porque normalmente, e aí na próxima vez que você for no supermercado e ver um queijo vegetal ali na prateleira, dá uma lida nos ingredientes e você vai ver o amido que está ali. Está escrito amido modificado. Isso daí, maior parte das vezes é isso que tá escrito nos ingredientes, amido modificado. E esse amido ele é justamente modificado para dar a característica que o produtor ele quer. Então não é o amido ou a fécula de mandioca, como eu usei nesse caso aqui, ou até mesmo amido de milho ou fécula de batata que você pode usar. Eles já têm, a indústria alimentícia tem condições já de pegar isso daí. Um amido já modificado, e aí sim a gente consegue, eles conseguem dar uma característica ímpar porque eles estão usando, então não precisa usar praticamente geleificante. Agora, esse outro aqui, olha só a diferença. Esse daqui é uma peça que
a maior parte do que está aqui é castanha de caju. A castanha de caju tem um pouco de água, tem probiótico, tem sal, e eu coloquei também, acho que creme de macadâmia nesse. Faz tempo já que eu estou fazendo isso. Isso daqui eu fiz em janeiro praticamente, né? Estamos em outubro, ou seja, vai fazer aí 10 meses, é isso? Fevereiro que eu fiz. Não, em fevereiro. Né? Fevereiro para outubro dá 9 meses, é isso daí. São 9 meses que está aqui, está maturando, e ele tem essa consistência aqui, tá super firme. Né? Olha só como eu consigo manter ele aqui sem abalar a estrutura dele. Isso daqui tá dessa forma por quê? Porque o tempo ele foi um fator super importante para que ele pudesse então ter essa estrutura aqui bem firme, tá? Nossa, e o aroma tá surreal. Coisa que, se eu tivesse utilizado amido aqui, eu não precisaria ter tanto tempo assim. Mas veja você que não é uma questão de, então se você tivesse colocado amido, você não ia precisar ter ele 9 meses curando. A questão nem é por aí. Então veja que não é o ponto, então eu vou usar amido como um atalho só para eu fazer um queijo vegetal mais rápido. Não necessariamente. Tá? O que está em jogo aqui é tipo de queijo vegetal diferente. Então não é eu vou usar amido como atalho, mas então se eu sou mais purista eu não vou usar amido e eu vou utilizar o tempo ao meu favor para curar o queijo vegetal e aí ele vai ter a estrutura dele e tal. Eu acho que não é por aí a conversa. A conversa é por outro lado, a conversa é por tipos diferentes. Tá? Então aqui sim tem o amido, ele foi necessário para esse tipo de receita e eu não conseguiria jamais ter esse efeito prescindindo do amido. Assim como, se eu tivesse usado amido naquele outro, ele não ia ter aquela característica que ele tem, né? Ele não ia ter aquela estrutura, ia ser um outro tipo de queijo vegetal. Poderia fazer a mesma coisa só que usando amido? Poderia. E isso daí ia ser diferente. Né? O tempo, só para você entender por que está curando tanto tempo assim, o que está acontecendo que eu estou esperando tanto tempo, esqueci dele? Não. Esse queijo vegetal aqui eu usei bactérias de maturação, então essas bactérias elas vão fazendo um trabalho muito lento. Devagar a coisa vai se desenvolvendo, então tem muito sabor que vai se desprendendo conforme essas bactérias elas vão vivendo lentamente. Então, com 9 meses, ele vai estar com um sabor absurdo. Né? Eu não vou cortar ele aqui porque eu estou esperando, no fim dessa semana aqui eu vou participar de um evento e aí eu vou levar esse queijo vegetal para ser degustado lá. Então vai ser um evento presencial e quem tiver ali ouvindo a minha palestra, no final das contas a gente vai ter então essa degustação com esse queijo vegetal de 9 meses. Né? E inclusive essa diversidade, esses tipos diferentes de queijo vegetal que é possível a gente fazer, eu vou explorar isso um pouco mais num evento que eu vou fazer online agora, não esse presencial, mas um evento online com 3 aulas nas quais eu vou mostrar o caminho para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e nesse evento eu vou evidenciar essas possibilidades, essa diversidade dos queijos vegetais. Para você participar é muito simples, o evento é gratuito e você pode se inscrever com o link que está na descrição desse vídeo aqui.